Não, ele não falou. Eu vou começar de novo. Olá, nossos amigos internautas. Estamos aqui hoje para mais um Freitas Podcast. Hoje o nosso querido senhor Sérgio Villanova de Freitas, eu, Henrique Santana, leiloeiro oficial também, e o nosso querido aqui, Wilson, responsável da nossa documentação. Hoje estamos aqui reunidos para falar um pouco sobre os cadastros, né? Como você faz para se cadastrar no leilão, todo o passo do cadastro, e também um pouquinho, né, se sobrar um tempinho para a gente, aí, um pouco da documentação, né, Sérgio? Seria bom. Hoje é bacana. Hoje, sobre cadastro, você que está hoje participando, assistiu a gente aí no YouTube, né, e quer se cadastrar, participar do leilão, a gente sempre orienta nos nossos leilões, né, ao vivo. Entra no nosso site, que é o freitasleiloeiro.com.br, aí tem passo a passo como se cadastrar. Hoje, Sérgio, você pode explicar um pouco melhor sobre esse cadastro, né, que a gente faz toda uma pesquisa, né, dos compradores, como ele faz para se cadastrar? Hoje o que acontece com o cadastro? A gente precisa desse cadastro porque a gente quer identificar quem está comprando e a gente exige alguma documentação para a gente conseguir formalizar e habilitar a pessoa a participar dos eventos. Então, a apresentação de RG, de CPF, o comprovante de residência, tá? Se for pessoa jurídica, precisa do contato social, onde a pessoa que é responsável, que tem poderes para fazer a compra. Se for empresa credenciada no Detran para fins de comprar a sucata, ele precisa ter o credenciamento também para nos fornecer. Aqui no Detran de São Paulo, né? Detran de São Paulo. Cadastrado aqui. Não adianta ter CNPJ fora do estado de São Paulo, de empresas de comercialização de peças, mas ele tem que fazer habilitação aqui em São Paulo. Esse credenciamento está ativo. Se tiver inabilitado recentemente, também não adianta só ter o credenciamento, ele tem que estar ativo. A documentação de pessoa física, a gente precisa, como pessoa jurídica também, assinatura no contrato de adesão, é um termo de adesão, onde a pessoa lê as condições gerais de venda, tá? Ele toma ciência do que é um leilão e ele assina isso daí e reconhece firma. Hoje não precisa ser mais por autenticidade, pode ser por semelhança, por semelhança, tá? E nos envie via correio, ou pode mandar um portador entregar aqui no nosso escritório central, aqui, se a pessoa for aqui de São Paulo, nosso escritório central aqui na Praça da Liberdade, aqui no 130, aqui no bairro da Liberdade, o bairro dos japoneses aí, onde se quiser aproveita aqui para fazer umas compras de comida japonesa. Pode comer pastel de flango, né? Tudo. Né? E se for de final de semana, tem aí as banquinhas também. Nós não funcionamos no final de semana, é só a feirinha aqui que tem dos nipônicos. E esse cadastro ele é muito importante, né? Não é que a gente simplesmente pega a documentação, né, e faz esse cadastro. A gente pede aí de 48, 72 horas para aprovação, porque a gente vai realmente ver, né, a quem está se cadastrando, né, se tem condições, se está ok, se está quites com a justiça para poder comprar conosco, né? A gente simplesmente não aprova um cadastro simplesmente por aprovar. Não significa que a gente exija que a pessoa esteja com o nome limpo aí no Serasa, essas coisas todas, não é nada disso. A gente vai entrar no site da Receita, vai ver se o CPF ou o CNPJ dessa pessoa está ativo, né? Uhum. Que se não tiver ativo, a gente, por própria determinação da Receita Federal, a gente não pode participar do evento, tá? O COAF também nos fiscaliza, que é para ver e inibir a lavagem de dinheiro, então a gente é obrigado a fazer algumas conferências. E isso é o que dá condição da pessoa participar do evento. Tá? Então, hoje nós estamos abrindo até exceções, fazer um cadastramento, um cadastramento prévio, que a pessoa tendo esse contrato assinado, reconhecido firma, ele pode nos enviar via sistema e depois ele remeter algo original para a gente e a gente habilita provisoriamente essa pessoa para participar do evento. E aí, a partir do momento que ela está habilitada, né, ela tem um login, tem uma senha. Vai receber um login, vai receber uma senha e aí sim ele vai entrar no site do leilão que ele está querendo participar, porque cada leilão tem uma norma, uma regra diferente. Leilão de imóveis é uma regra, leilão de veículos é uma regra, leilão de bens são outras regras. Então, cada leilão tem a sua peculiaridade, que é com relação às condições de venda. Então, ele vai
escolher o lote que ele quer participar, ou então o leilão que ele quer participar, ele vai entrar lá, aí vai pedir para ele se habilitar nesse leilão, ele vai botar o login dele, a senha dele, vai abrir uma tela, se ele leu as condições de venda daquele leilão, ele concorda, ele concordando ali, vai abrir um segundo botão onde diz, ok, pode entrar na tela de lance, aí você pode lançar. E depois, se o leilão estiver ao vivo, vai abrir a terceira tela que vai dizer leilão ao vivo. Aí você pode bater o leilão ao vivo, você vai assistir em real time o leilão, tá? O leilão sendo realizado, os servidores fazendo o pregão, e poder lançar até onde ele interessar. Só ressaltando que a questão do cadastro, assim, é um cadastro simples. É simples. Né? Não requer muita exigência, mas é o fundamental para que a gente consiga dar um mínimo aí de condição da homologação do cadastro. Da responsabilidade da pessoa que está participando. Então, porque participar de um evento ou de um leilão é uma coisa muito séria. As pessoas às vezes acham que é brincadeira, ou às vezes, eu posso lançar e depois desistir. Não existe isso, existe uma legislação vigente, que a pessoa que participar do evento e quiser desistir, seja o motivo qual for, ela tem uma legislação que prevê uma multa, pode ser cobrada, a gente pode emitir uma ordem de débito e protestar a pessoa, o banco pode exigir o protesto e até entrar com uma ação judicial. Se for leilão do Estado, que a gente faz às vezes leilões de bens e patrimônio do Estado ou da Federação, aí com certeza vai ser protestado o nome. Tá? Com certeza. Então tem que tomar muito cuidado para você participar do evento. Embora você esteja habilitado, tudo certinho, mas antes de você fazer o seu lance, pense muito bem. Faça as suas contas, pense muito bem o que está fazendo, porque depois, se você quiser desistir, aí tem uma multa prevista. Não é também, lembrando que não é porque o leilão ainda não aconteceu, porque a gente tem lá uma esteira de o leilão ficar praticamente uma semana no ar. E aí o que acontece? Não é porque ele não aconteceu ainda que tem essa opção de fazer do cancelamento desse lance. Não há essa possibilidade. Uma vez lançado, tem que permanecer. A senha é pessoal e intransferível. Então você vai receber uma senha, vai receber um login. Então você é responsável pela sua senha. Não empreste para ninguém, não forneça para ninguém. Se algum amigo quiser comprar alguma coisa, não empreste essa senha para ninguém, porque vai acabar sujando o seu nome, tá? Porque tem todo o rastreio, né, da questão tecnológica, né, de onde está saindo esse lance, qual é o aparelho. Isso é bacana explanar, porque todo lance, né, tem um ID, a gente consegue saber de onde saiu, que dia, que hora, que minuto, que milésimo de segundo que saiu. Exatamente. Tem uma empresa certificadora que a gente contrata, tá? Que essa empresa certifica lance a lances, para não haver dúvida nenhuma. Então é certificado de onde veio o lance, o IP que foi usado, o local que foi usado, tá? Então não tem como dizer, roubaram a minha senha, roubaram isso, roubaram aquilo, que a gente conhece o IP que fez o cadastro, o IP que foi feito o lance, tá? E isso é facinho rastreável. Isso é bacana. Por isso que todo mundo, antes de fazer o cadastro, entrar no leilão, tem que ler as condições de venda. Né? Tem que ler as condições de venda. Isso é importantíssimo, né, Sérgio? A gente tem que ler. A gente sempre frisa muito em todas as nossas conversas aqui, a gente frisa bastante. Vamos ler a condição de venda, porque cada leilão é um leilão, tem uma condição diferente uma da outra. E a questão do cadastro, voltando só, quem fizer cadastro para veículo pode comprar imóvel? Não, são cadastros separados, não são? Já unificou? Pode. Tá que eram cadastros separados, não é? Não, hoje já está tudo unificado. Isso é bacana. Hoje ele pode comprar. A segmentação que tem é na compra de sucata. Quando é sucata ou sucata, alguns equipamentos que exigem uma licença do CETESB, comprar bateria, comprar fluidos. Então aí precisa de uma licença especial e aí realmente ele não está habilitado para comprar esse tipo de material. Maravilha. Vale também ressaltar que essa questão da participação do leilão é muito importante que o interessado ele assista a alguns leilões antes isso é bacana. Ele realizou o cadastro, tudo bem, está lá com o cadastro aprovado, habilitado, só que antes de ele participar do leilão, assista alguns leilões antes, até mesmo para entender melhor como que funciona, os comentários que o leiloeiro faz, né, ao vivo. As retificações, as alterações, o leiloeiro tem fé pública para isso. Pergunta, tira dúvidas, né? Exatamente. Você falou tudo, aqui o contato no próprio site do leiloeiro, tem lá vários contatos de e-mail, de telefones, então tem alguma dúvida,
é viável, faz esse contato, faz a consulta, a gente tira todas as dúvidas antes do lance. O melhor meio de você fazer uma consulta para dirimir qualquer dúvida, tá? Não é o telefone hoje é por e-mail. Tá? A gente tem um e-mail do nosso saque, esse saque, nós temos diversas pessoas que estão à frente de um computador, recebendo essas indagações, esses questionamentos, e é muito mais fácil. Telefone, às vezes, a gente está com o nosso pessoal ocupado, às vezes você liga e o ramal está ocupado e não consegue falar e fica meio chateado. Então, e-mail, não tenha dúvida nenhuma que vai ter alguém lendo e respondendo. Pode ter alguma sobrecarga ali transitória mesmo, pode acontecer. Tá, e a maioria dos e-mails, não digo que eu leio todos, mas a grande maioria, principalmente quando tem qualquer tipo de reclamação, indagação, eu estou lendo e eu acompanho pessoalmente e discuto às vezes com o departamento para ver o que está acontecendo para tentar melhorar. Perfeito. Hoje, você tem uma ideia, hoje nós recebemos um e-mail de um arrematante que estava pedindo uma segunda via de nota e estava chateada porque um monte de exigência que a gente estava fazendo, tá, para fornecer a segunda via de nota, que diz que outros leiloeiros dispõem no site e dá para a pessoa emitir uma segunda via. Eu desconheço isso e a gente não faz isso por quê? Porque é questão de segurança. Não é qualquer pessoa que pode chegar na empresa e vai, eu quero uma segunda via da nota de tal veículo. Não é assim. Tem que ser a pessoa que comprou o veículo, tá? Ele tem que se identificar, ser reconhecido a identificação dele para a gente fornecer uma segunda via de nota. Até mesmo porque essa cópia da nota, que se há, né, algum outro leiloeiro no mercado que disponibilize essa via de nota, mas ela fica sem valor, porque é uma cópia simples. Não é nem autenticada. Exatamente. Né? Quando tem a necessidade realmente de uma cópia da nota, então a gente já fornece ela como uma cópia autenticada para fins de apresentação no Detran, né? Para fins de uma transferência ou até mesmo de uma fiscalização que ou de repente a própria pessoa arrematante esteja passando, ou até mesmo numa situação de um autopeça, um desmanche que faça a compra de mercadorias de veículos sucatas, né, e tem essa necessidade da apresentação de um documento que realmente tem uma validade. Então a gente fornece a cópia autenticada dessa nota, né, diferente da cópia simples. E para finalizar sobre esse assunto, tem alguma coisa mais para falar? Eu acho que o importante é isso mesmo, Sérgio, a questão do cadastro, da responsabilidade de ler realmente as condições de venda e estar apto a participar do leilão. Isso acho que é o principal. E é bom esclarecer também que eu acompanho os leilões com 2 telões, um no YouTube, outro no nosso site. E às vezes a gente vê indagação, estou tentando lançar e não consigo, a pessoa está tentando lançar pelo YouTube. Isso é bom explicar, isso é bacana. Acontece quase todos eles. Estou querendo lançar, não consigo, eu tenho cadastro. No YouTube você não consegue lançar. Né? O YouTube nada mais é um meio de comunicação, você consegue visualizar algumas coisas do leilão. Com relação à identificação do lote, do bem que está sendo leiloado, ele está no nosso site, onde ele identifica lá se o carro tem ar, se tem direção, se tem vidro elétrico, se ele... quilometragem... se ele é sinistro, não é sinistro, se é de média monta, se é pequena monta, as fotografias do veículo, tá? Tudo isso está em nosso site. E aonde você vai conseguir lançar é no site, não é por outro meio qualquer. Uma condição de venda, de modo geral, porque tem outros itens também, além disso daí, né? Do exemplificado logo de cara na descrição do bem. Tem outras situações que é importante, ter esse conhecimento, fazer a leitura do conteúdo, né, total, para que faça, assim, compre um veículo, faça um bom negócio. A empresa que é comitente vendedora, que é aquela que é proprietária do veículo e que está colocando o veículo à venda com a gente, tem a identificação da empresa comitente vendedora, tá? E você disse bem, na hora do leilão a gente está fazendo leilão lá, tá o pessoal, quero mandar mais 1.000, mais 10.000, mais não sei... Não dá. Pelo YouTube não dá. E aproveitando também essa deixa, hoje eu vi também um outro e-mail, você vê, eu estava falando de e-mail que eu leio mais um e-mail, uma pessoa passou um e-mail essa semana, dizendo que estava comprando uma moto de um vendedor. Tá? Isso não existe, a gente não tem vendedor em hipótese nenhuma. Não vendemos nenhum tipo de representação. Nenhum tipo de representação, não temos representante, não temos vendedor, não temos nada. Todos os nossos veículos, 100% dos nossos veículos são vendidos em leilão.
ao vivo, gravado, som e imagem, tá? A pessoa está assistindo a venda do patrimônio, tá? O depósito, não tem depósito de representante legal, representante financeiro, não tem nada disso. Você vai depositar na conta do leiloeiro que preside o leilão, que está devidamente matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, que normalmente que a gente faz o leilão, às vezes tem outro nome de outros leiloeiros daqui que trabalham com a gente, mas normalmente é Sérgio Villanova de Freitas, está lá. Você vai receber um documento, lá um e-mail onde dá o número da conta que você vai depositar, o CPF de quem você vai depositar e o nome de quem é o favorecido. E a hora que você fizer a transferência bancária, lá que você fazer o TED, vai aparecer que o favorecido é reconhecido, tá? Para não pagar, dar um número de CPF errado dizendo que é Sérgio Villanova de Freitas, vai aparecer João da Silva. Toma muito cuidado. Até mesmo já logo de cara, nesse primeiro contato que a pessoa tenha com uma situação dessa daí, já, assim, o primeiro filtro é a oportunidade, né? Então, a grande maioria das vezes desses golpes é assim, um veículo sendo oferecido por 30% do valor de um mercado, de uma tabela FIP. Então, quer dizer, já duvide logo de cara dessa situação, porque não existe, né? Não é a real situação o leilão é a oportunidade? É a oportunidade, mas não assim, nessa margem tão grande, proporção tão grande. Os golpes sempre começam com, eu tenho uma oportunidade única, eu vou fazer uma coisa que ninguém faz, é só eu que faço, que eu vou retirar o carro do leilão, você vai comprar comigo, não sei o quê. Isso é tudo balela. Tudo balela. É o que consegue ludibriar as pessoas. Então, toma muito cuidado. E uma coisa que é muito importante, que a gente falando já, entrando nesse assunto, não é só esse trechinho, todos os nossos leilões são gravados, são filmados e auditados. Então, quem está assistindo um leilão aí na sua casa, nós temos aí o representante do banco, da seguradora, o comitente assistindo lá também, né? E ele está auditando, liberando esses carros para o leilão no ato da venda, no ato do leilão. Então, quer dizer, é tudo gravado e filmado. Então, isso aqui é o mais importante. As pessoas têm que entender, né, que a gente está fazendo esse trabalho, né, e que é tudo gravado, filmado, tudo auditado. E tem leilão aí que não é, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Além da situação também de controle de pátio, né? Porque também. Dentro de nossos pátios existe uma antena, né, nas portarias, e o que acontece? Tem um chip dentro dos veículos que ele faz a saída, e essa saída ela tem que ser justificada. E como que é? Ou ela foi devolvida, ou esse veículo foi devolvido para um financiado, por exemplo, no caso de um financiamento, e a pessoa foi lá e quitou e quer resgatar esse veículo, né, antes do leilão, então, que é a famosa devolução, ou por meio de uma venda de leilão. Então não tem outro meio que a gente consiga justificar esse controle de portaria. Então, já por essa situação, a gente já tem uma... Todos os veículos dentro do pátio são filmados, é feito o laudo de vistoria de entrada, tá? E quando sai, a gente entrega também, tem que ser igualzinho como ele entrou no pátio. Às vezes no veículo vem faltando peças, mas é veículo sinistrado, que acontece muito disso, tá? Não, o pátio roubou, o pátio fez isso, o pátio está desviando peças. Isso não existe, no nosso pátio não existe isso. É do jeitinho que ele entra, a gente tira, para você ter uma ideia, no mínimo é 20 fotografias do carro quando ele entra no pátio. Fora o Big Brother que é aquilo lá, né? Fora o Big Brother. Que o que tem de câmera muito eficiente. Já aconteceu de o carro sair do pátio, o arrematante comprar o carro, levar o carro até inteirinho, chegar lá faltando alguma coisa no carro, e a gente tem a filmagem do guincheiro também quando ele retirou o carro. Tá, e a gente pegou a filmagem, está aqui, ó, tá aqui a filmagem, que o veículo saiu com o capô, saiu sem amassado nenhum, e aconteceu isso, não é com a gente. Então acontece. Então a culpa sempre, o leiloeiro, não é isso. Pelo menos na nossa empresa, a gente tem muito cuidado de vender patrimônio e entregar aquilo realmente que a gente está vendendo. Nas mesmas condições que foram recebidas. Né? Perfeito. Né? Então, esse controle de portaria é bastante interessante, porque a questão quem já comprou veículos com a gente, ele sabe do que eu estou falando. É um tag, por exemplo, igualzinho de um sem parar. Sem parar, mas... É que a gente evita falar nome de empresa, mas tudo bem. Já falou, já foi. É um tag. Mas é um tag equiparado a um sistema desses, né? E quem comprou já sabe o que a gente está falando. Então esse carro é todo monitorado dentro do pátio, a gente tem a localização dele. Então, a gente tem 10 mil veículos no pátio. Se eu quiser localizar um veículo na unha, a gente vai ficar o dia inteiro procurando o carro. Mas conosco não, a gente vai lá no sistema, sabe a localização em latitude e longitude e que rua que ele está. Perfeito. E
E vamos dar tempo de falar sobre documentação? Vamos. Vamos continuar aqui, eu acho que um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de paciência, tá? Vamos falar sobre documentação pós-leilão, que é muito importante. Falando de documentação para fim de cadastramento, que era uma coisa, agora vamos falar de documentação de pós-leilão. Aqui está o nosso expertise aqui, que é o Wilson, que ele vai começar a esclarecer alguma coisa, e a gente vai continuar dando uma pincelada em cima. Perfeito. Bom, hoje tem uma nova situação, hoje não, na verdade desde 4 de janeiro, né, de 2021, a gente tem uma nova situação que é o CRV, que é aquele documento de transferência, o recibo de compra e venda que a gente tinha anteriormente, deixou de existir, sendo substituído por um documento chamado ATPV, né? Esse documento, hoje, o pessoal tem tratado diferente, né, nos cartórios na hora do reconhecimento de firma, né? Por quê? O cartório ele tem gerado essas informações dentro de um sistema, né, que abastece a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, né, comunicando a venda desse veículo. Esse sistema ainda é um pouco falho, então as pessoas que estão comprando conosco estão encontrando alguns problemas, tem um lapso temporal aí nessa questão da comunicação, né, de venda dentro da Secretaria da Fazenda. O que a gente instrui? Que aguarde mais alguns dias, se possível, ou se de repente volte, né, no cartório onde for reconhecida a firma, né, como comprador, e reforce essa necessidade para que aconteça... Se foi feita a comunicação mesmo. Exatamente, para que consiga dar entrada ou por meio de um despachante ou por meio direto no sistema do Detran, né, isso não independe, mas que faça essa verificação logo de cara. Por quê? Porque por conta do prazo para transferência. Então é importante se atentar para essa situação da comunicação de venda, porque tem acontecido muito, né? Tem essa falha dentro do sistema e aí acaba às vezes que prejudicando lá na questão do tempo da transferência, né? Diante essa questão da transferência, né? Voltando à transferência para o nome do arrematante, o que a gente tem também antes da transferência, né, da entrada dentro do Detran, precisa ser feito um laudo. Esse laudo para fins de transferência não é um laudo cautelar. É o ECV. É o ECV. Então, às vezes a pessoa chega dentro dessas empresas para fazer esse laudo e acaba não explicando qual a necessidade dele. Então ele fala, vem aqui fazer um laudo. Então as empresas que fazem esse tipo de laudo, ele vai falar assim, o laudo, porque um ECV, por exemplo, ele tem um custo lá aproximado de R$100. E uma cautelar, que é o laudo cautelar, ele chega a custar quase R$300. Quase então, 300. Ele vai oferecer o produto dele, que é o mais caro, né? Então, só que não serve para fim de transferência. Não é o documento apto para... É o ECV que é o laudo para fins de transferência. Então é importante sempre lembrar que é o ECV, ou falar do laudo que é para fins de transferência, né? Eu quero transferir o meu carro e eu vim aqui para fazer esse laudo para transferência. Então, não confundir com esse laudo de cautelar, né? Exclui esse laudo cautelar dessa visão, né? Porque não tem essa necessidade. Vai ter um custo adicional, assim, sem necessidade alguma, né? Exatamente. E esse laudo ele tem também uma validade, importante também frisar, essa validade é de 60 dias, 60 então dias. Faça esse laudo quando você estiver próximo mesmo de realizar a transferência. Pegou o documento na mão, fala assim... Se você está reformando o veículo, alguma coisa, exatamente, termine, aguardar de reformar, de fazer, exatamente, quando o carro estiver apto, aí sim você leva para fazer o ECV. Para que não tenha perda, né, desse laudo por conta da expiração de prazo, né? Então esse é um ponto bastante importante. E outro ponto também que tem pego bastante o pessoal é a questão das multas, né? O sistema do Detran, ele ficou meio que moroso, né? Moroso não, ele deu uma paradinha aí durante uns 9 meses, 10 meses, um ano, vai. Um ano. E acabou acarretando lá um volume muito grande de autuações, né? Tá chovendo multa agora, né? Eu recebi uma multa para pagar semana passada, que foi... a multa é do ano passado, de novembro do ano passado, e a multa chegou agora para pagar agora. Quer dizer, até quando eu recebi aquele comunicado, aquela cartinha de notificação, levei um mau susto. Como eu não tive nesse local, como é que... Aí eu lembrei que eu tinha passado nesse local há um ano atrás. E a multa chegou agora, quase um ano depois. E assim, o volume é muito grande. Então agora o pessoal está tratando, né, dessas multas, dessas autuações, e tem caído como avalanche dentro do sistema.
Então o pessoal tem reclamado bastante, falou, nossa senhora, eu comprei, mesmo que isso não seja um carro de leilão, mas um carro particular, ele pega e fala assim, pô, caiu 5 multas de uma única vez, quer dizer, no mês de abril caiu 5 multas de uma vez. E isso daí é bastante preocupante por conta da pontuação, né? Então tem lá acrescido da multa que você paga, você tem lá também a pontuação, né? E juntando de repente tudo de uma vez, você acaba extrapolando o limite, né, de pontos e acaba sendo prejudicado com uma suspensão, né, na sua CNH. Mas essas multas estão chegando em atraso também agora, elas vão ser computadas para o antigo proprietário, não vai ser para o atual. No caso do leilão, essa pontuação não vem. Se é antes não da vem, venda, se é antes da venda, né, antes do leilão, o arrematante ele até recebe essa correspondência, por quê? Porque já está no nome dele. Mesmo que ele não esteja no nome dele, mas está comunicado. Foi comunicado a venda. Então o sistema já entende que o novo proprietário é o da comunicação. Então por isso que ele recebe essa correspondência na residência. Mas ele vai poder reparar que ele não vem lá uma notificação ou uma indicação de um condutor. Ele já vem a multa para pagamento direto. É para pagamento. Exatamente. E aí no caso do pagamento existe uma regra dentro do leilão que ou é 300 ou é 500 reais que corre por conta do comprador. E é bom esclarecer que todos os veículos que nós vendemos tá com a documentação regularizada. Se não tiver regularizada, a gente retira o veículo do leilão. Às vezes a gente coloca o veículo no leilão, porque o despachante, olha, o documento vai chegar, deu entrada, não tem problema nenhum. E quando chega na véspera no leilão, às vezes no dia do leilão, a gente já recebe uma comunicação que aconteceu um bloqueio, uma situação não prevista, a gente retira esse veículo do leilão. Então toda a documentação é regularizada, todos os débitos de multa e IPVA. Quando a gente vende com débito e IPVA em aberto, a gente avisa, olha, aqui já está regularizada a documentação, mas esse veículo eu estou vendendo com IPVA do ano corrente em aberto. A gente fala, explica. Se não, a gente fala também. Esse veículo está vendendo sem débito nenhum, está tudo pago. Com relação à responsabilidade de pagamento de até 300 ou 500 reais por conta do arrematante, que o senhor falou, se um veículo tiver 10 mil reais de multa, você vai pagar só os 500 e o banco vai se responsabilizar pelos 9.500 reais da diferença. O que o senhor estava querendo se referir bastante é que o que está acontecendo? É que o banco paga todos os débitos, paga tudo, pega a documentação e entrega para você, comprador. Daqui uma semana você vai fazer a documentação e apareceu lá mais 5 multas. Aí você volta para a gente aqui, a gente comunica o banco e tal, o banco paga essas 5 multas. Aí você vai entrar com a documentação de novo, apareceu mais 2 multas. E aí a pessoa fica brava. Não, vocês não pagaram, não sei, não é? A gente tem o comprovante que foi pago, está tudo certinho, mas vai entrando picado às vezes, não é isso? É esse o foco mesmo da informação, é isso daí. Mas assim, isso daqui é meio que atípico, né? Então estamos passando essa situação agora, isso não acontece normalmente, né? Então, essa sobrecarga que teve no Detran, né? Por conta da pandemia, né? Então teve acabou acumulando muito. Tem muita coisa lá para ser tratado. Então a gente acredita que ao longo desses meses aí ainda de 2021 vai acontecer alguns problemas relacionados a isso, né? E eu acredito que depois volte à normalidade aí como sempre foi, né? Dando tempo de pagar a multa, dando tempo de dar a entrada sem problema algum. Mas hoje sofrendo um pouco com isso, faz o pagamento de uma multa hoje, amanhã aparece outra no sistema e essa multa, infelizmente, ela fica invisível, até mesmo para o despachante visualizar e até mesmo tentar pagar esse débito, porque se tivesse disponível para pagamento, no momento que o arrematante entra em contato conosco, o despachante do banco, da seguradora, ele já providencia o pagamento de tudo, porque ele já sabe da condição. Então, tudo aquilo que está lá disponível, ele já faz o pagamento. E no momento da transferência, o despachante, o banco, antes de vender o veículo, ele manda o despachante fazer o levantamento se tem bloqueio judicial, se tem bloqueio administrativo, qualquer tipo de impedimento, e o que tem de débito, de multas, de IPVA. Tá? Ele levanta tudo e só coloca o veículo e pagando tudo, ele manda pagar tudo. Não é que essa aqui não paga, aquela paga, não, paga tudo. Senão nem consegue transferir para o nome do banco. Senão não consegue transferir. Ou da seguradora ou da empresa comitente vendedora, não consegue transferir se não tiver tudo quitado. Exatamente. Nós temos quantos veículos que a gente tem em pátio que estão em fase de regularização documental. Né? Alguns ele documenta rapidamente, outros demoram um pouco mais, justamente para ser tratado de todos os impedimentos possíveis, né, que esteja constando dentro do Detran, dentro do Denatran ou qualquer outro órgão que seja impedimento de regularização. Então isso faz parte de um procedimento de regularização, leva algum tempo,
né, para que seja feita a transferência para o nome do comitente e faça uma venda segura. Ou seja, até aquele momento, tudo que tinha que ser tratado foi tratado pelo comitente. E fora o controle, né, Wilson, que é feito aqui internamente, né? Que nem o Sérgio acabou de falar. Às vezes, na véspera do leilão, no dia do leilão, terça-feira tivemos um exemplo. Terça-feira eu tive que retirar um carro, estava fazendo pregão, e veio o Flávio lá, olha, tem que retirar o veículo tal, a documentação não ficou pronta. Então, quer dizer, na hora do leilão, aí, uma meia hora antes, né, de ser apregoado o veículo, foi constatado com o despachante que esse documento não tinha saído, e nós tivemos que fazer a retirada desse veículo do leilão. Então, quer dizer, o nosso controle aqui é muito ferrenho, né? A gente fica em cima realmente. Sim, bastante rigoroso, até mesmo no momento do leilão, até em cima, não posso te falar que é em cima do leilão, mas até um dia antes do leilão é feito pesquisas, então a gente tem a certeza daquilo que está vendendo, né? Então, ou seja, não tem problema algum com relação a impedimentos, porque né? uma coisa ou até que mesmo de veículos que não tenha sido documentado. Que uma coisa que é bacana falar para os compradores também, que o nosso interesse é em vender cada vez mais o veículo sem problema nenhum, né? A gente tem que vender sem problema nenhum, porque para o pós-venda, ser um pós-venda tranquilo, né? Então a gente procura ver essas questões documentais, estão tudo em ordem, se não estão, para quê? Para que tenha um pós-venda tranquilo, porque você vendeu hoje, daqui um mês, daqui 20 dias vai pegar a documentação, vai vir aqui, chega aqui, tem que estar tranquilo, tem que estar certinho, né? E acontece, é o que está acontecendo agora, né? Que você falou, essa questão do Detran, deu essa atrasada, né? Esse montante de documentos aí parados, está tendo mas isso é momentâneo, né? A gente acredita que logo mais aí... Nós tivemos um mês aí que o Detran fechou completamente. Ninguém conseguia fazer nada no Detran. Tá? Então a gente acabou, olha, o despachante falando para a gente, vai ficar pronto em 40 dias, a gente pedia 60. Tá? A gente pede um excedente para a gente conseguir cumprir aquilo que a gente promete. E por isso que hoje a gente vende e fala assim, a gente promete para X dias, desde que o Detran não feche. Exato. Tá? Porque teve aqui, o Detran de São Paulo, teve mês inteirinho fechado, que ninguém conseguia fazer nada. Ficou nessa daí, né? Fecha uma semana, volta, fecha mais 2 dias, volta. Então, teve essas situações. Com isso tudo vai acumulando, né? Vai acumulando a documentação. E por isso também da condição de venda ser um pouquinho mais acentuada na questão do prazo, né? Então, voltando à normalidade, com certeza esses prazos volta também à normalidade. Tranquilidade. Então, hoje tem lá uma elasticidade um pouquinho maior de prazo, mas isso não significa que vai ser cumprido lá no final desse prazo. A gente faz de tudo para que seja entregue o mais rápido possível, até mesmo porque a gente tem um volume bastante grande, né, de movimentação de documentos, então faz parte a gente tratar um mínimo de documentos diário para que isso daí não se acumule também no nosso fluxo de trabalho. Né? Muito bom. Perfeito. Mais alguma coisa? Acho que... Deu para explanar bem, mais alguma coisa? Acho que foi bem explanado, né? E logo, muito em breve aí, né? Os nossos internautas aí vão estar interagindo conosco, né? E fazendo perguntas aí. O Wilson vai estar mais algumas vezes conosco aqui. Perfeito. Muito obrigado a todos pela atenção de hoje. Até o próximo evento. Até o próximo podcast e bata o martelo por um bom negócio.